Amigos, tudo bem? Avançando aqui no estudo do Estatuto do Idoso, agora vamos falar sobre medidas de proteção. E aí é o seguinte, tá? Nessa parte de medidas de proteção, nós já estamos no artigo 43. E nós vamos encerrar, olha só, eu estou acompanhando aqui com meu tablet a legislação, tenho a legislação em mãos, nós vamos até o artigo 68, tá? São vários os artigos aqui, tá? 43 ao 68. Só que, não obstante a extensão da matéria, eu tenho poucos pontos a destacar. Por quê? Porque é texto legislado e é texto de leitura. Não é texto também muito, assim, relevante em termos de conteúdo, a ponto disso ser cobrado de forma intensa em provas. Em baterias de questões, quando você fizer, você vai perceber que, na verdade, isso aqui não é não chama tanta atenção assim do examinador, não, tá? Diria a você que essa parte das medidas de proteção, elas, uma leitura rápida, elas vão dar conta daquilo que você precisa para a prova. Claro, no meu dever aqui de ser um canal facilitador do seu estudo, eu vou destacar alguns pontos para vocês sim, tá? Então, basicamente, o que você tem que entender? Toda vez que nós tivermos alguma ação, alguma omissão, por parte do Estado, da família, da sociedade, ou até mesmo por uma condição própria da pessoa idosa, em que ela se colocar numa situação de prejuízo aos seus direitos, abre-se espaço para adotar alguma medida de proteção. Certo? É isso. Isso acontece lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, acontece no Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente nos mesmos termos. Essas medidas, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou até mesmo conjuntamente entre as previstas, tá? O que nós temos, pessoal? Temos aí o primeiro ponto, é você saber quais são essas medidas. Certo? Enfim, quais são as medidas que podem ser aplicadas? E olha só, eu vou citá-las, são 6, tá? Eu vou citá-las aqui, né, só para você entender que elas são bem abertas, né? Então você tem lá, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai fazer um encaminhamento mediante termo de responsabilidade. O que é isso? Vamos lá. O curador ou o familiar responsável pelo idoso não está cuidando bem. Então ele vai lá levar um puxão de orelha e ele vai ser, eles chamam isso de encaminhamento mediante termos de responsabilidade. Ele é encaminhado para levar um sabão lá e sai com termos de responsabilidade debaixo do braço para que ele, né, fique atento sob pena dele sofrer sanções mais graves. É isso. Temos ali também orientação, às vezes com assistentes sociais, né, isso é importante, apoio e acompanhamento da própria pessoa idosa. Ela vai ser acompanhada, né? Questão, ela pode ser encaminhada também para tratamento da saúde. Pode ser encaminhada para um hospital, pessoal, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, para saber como que ela, né, para poder ser atendida, porque ela está ali com algum sintoma, há uma preocupação que ela tem alguma doença, alguma coisa, então, isso é isso. Tem também programas comunitários. Às vezes a pessoa idosa, o que ela mais sofre é com a solidão. Os filhos estão trabalhando, estão tocando a sua vida e ela está lá ociosa, queria ter contato, não consegue, começa a ficar deprimida. Então pode ser uma alternativa boa de inseri-la no contexto da comunidade, né? Aí temos, claro, medidas mais drásticas, né? O abrigo, não tem condições de ficar sozinha, não tem com quem fique, né? O abrigo em entidade. Aí veja só, esse abrigo, que importante, tá? Em entidade. E tem ainda o abrigo ou o abrigo temporário. Eu vou colocar tudo em mesma linha, mas lá na lei eles aparecem em incisos separados. Por quê? Porque a norma quer deixar bem clara que um é o abrigo temporário, por alguma razão, né, circunstancial, e o outro é o entidade, que esse aqui ele tende a ser permanente.
Por quê? Porque já se sabe que não há quem possa cuidar daquele idoso, por exemplo, o idoso é encontrado em situação de violência, tá bom, ou em situação de abandono. Ele é acolhido temporariamente. Vamos buscar familiares. Não encontrou, vai ficar numa entidade de forma permanente, não, permanente também não, né? Deixa eu só arrumar aqui. Permanente, certo? Vai ser atendido de forma permanente, tá? Então tá aí. Aí, pessoal, o que acontece? Tem uma política para que esse atendimento se dê, certo? Aí tem um rol de linhas de ação que estão lá no artigo 47, dizendo assim, tem que se prestar a cuidar das políticas sociais básicas, da assistência social, de prevenir e promover atendimento à vítima de negligência, localização de parentes responsáveis, se for o caso, da proteção jurídico-social, né? Muitas vezes o advogado buscar um alimento, se necessário for, mobilização da opinião pública. Tá lá. Tá? E aí é o seguinte, isso vai ser desempenhado, executado por quem? Pelas entidades de atendimento ao idoso. E essas entidades, elas podem ser o quê? Entidades governamentais ou não governamentais. O próprio Estado pode criar uma entidade para cuidar da pessoa idosa, ou conjuntamente com o quê? Com entidades não governamentais. E aí essas entidades, elas preenchem uma série de requisitos, elas têm princípios a observarem, né? Isso vem tudo descrito ali, o rol de obrigações, isso vem tudo descrito, pessoal, nos artigos 48, 49 e 50. O 48 fala os requisitos dessas entidades, né? Dá uma lida, eu não vou nem tomar o trabalho aqui de falar, mas elas têm que ter um estatuto com plano de trabalho e tudo mais. Princípios, ou seja, o que elas devem tomar como premissa na execução das suas funções. Você vai ver, por exemplo, assim, preservação dos vínculos familiares, ou seja, você vai tentar buscar com que esse idoso mantenha contato com seus familiares. Aí as suas obrigações, né, ter instalações adequadas, isso está lá descrito, não tem muito com o que se preocupar. O mais importante é que você saiba o seguinte, essas regras são colocadas e depois elas são fiscalizadas. Existem agentes fiscalizadores, né, e esses agentes fiscalizadores são os conselhos, né, e aí eu vou colocar, quais são os agentes fiscalizadores. Ou seja, quais são os agentes que vão garantir que essas entidades que cuidam da política de atendimento hajam em conformidade. Vamos lá. São os conselhos do idoso, Ministério Público, o Ministério Público e a vigilância sanitária. Cada um dentro da sua esfera de atribuições vai atuar para verificar se essas entidades elas estão cumprindo com as regras de política. Tá? E caso não estejam, elas podem sofrer penalidades. Advertência, afastamento provisório do responsável pela unidade, pode até haver uma suspensão das atividades, uma interdição definitiva, que é o próprio fechamento da unidade, tá? Basicamente é isso, pessoal. E aqui realmente não vou ficar entrando muito em detalhes. Além disso, durante o exercício dessas fiscalizações e tal, pode ser imposta multa, né, por infração administrativa ali, a essas entidades que não estiverem cumprindo com suas obrigações. Então, por exemplo, ela vai lá e não cumpre, né, as obrigações que estão lá descritas. Uma multa. Tem multa, pode ser 500, chegar até 5 mil salários, 5 mil reais. Pode ser, se eventualmente ela for conivente ali com crimes, ela deixar de comunicar a prática de um crime, também sofre multas, ou se ela não atender a pessoa idosa com prioridade, também sofre multa. Eu vou ser bem sincero, até tem faixas de valores em relação a isso, mas não me parece algo que nós devamos aqui nos preocupar. Tá? Não me parece mesmo. E aí o que eu quero que você saiba, né? Aí parece que é um ponto que vale a pena a gente dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção. Esses agentes fiscalizadores, eles podem promover esses procedimentos para penalização
Isso aqui é importante. A administrativa, ou seja, para cobrar essas penalidades administrativas, de duas formas. Né? Eu vou colocar assim, procedimento para penalização, mas fica mais, senão vai gerar uma confusão. Pode ser de forma administrativa, entende por quê? Pode ser de forma administrativa ou pode ser de forma judicial. Dependendo do Poder Judiciário. Você vai olhar ali, vigilância sanitária, ela tem procedimento próprio administrativo, o Conselho do Idoso também. O Ministério Público vai geralmente propor um TAC ou até mesmo promover uma ação judicial, tá? Então essas regras vêm descritas. Não tem muito segredo aqui não. A única coisa que a norma traz para o judicial é o que é um procedimento simplificado. Né? O procedimento para apuração dessas violações por parte das entidades no seu aspecto judicial, vai ser o quê, pessoal? Vai ter um peticionamento, uma petição, certo? Depois da petição, vai ter ali 10 dias para defesa, vai ser citada, o réu vai ser citado, vai ter 10 dias para apresentar a sua defesa. Depois da defesa, nós temos a audiência de instrução e julgamento. Feita essa audiência de instrução e julgamento, nós temos as alegações finais. Essas alegações finais, elas são no prazo de 5 dias, é um prazo sucessivo de 5 dias, né? Primeiro para as partes, para a parte autora, para a parte ré, para o Ministério Público, né? Se ele não for parte, e depois nós temos a decisão. Lembrando que é possível ainda que haja decisões, sejam dadas decisões de tutelas, né? Tutelas provisórias ali, durante o processo. Mas basicamente o procedimento ele é bem célere, né, para que se possa averiguar isso e já partir para a imposição de sanções, tá? Mas é isso. Não acho que eu precise aqui detalhar e não acredito que, além da leitura, você precise se preocupar com mais coisa. Você vai ler isso em 10 minutinhos, no máximo, a legislação, e está pronto para detonar nessa parte das medidas de proteção, tá bom? Beleza? Está aqui os 2 pontos que me pareciam os mais importantes, e se houver dúvida, você sabe, pode me procurar, sempre estarei à disposição de vocês, tá bom? Obrigado.